nossa pequenez diante do Senhor. Nós nos colocamos, Senhor Pai, como crianças, porque as crianças são puras. Nós nos colocamos, Senhor, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tire de nós o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e que o Senhor possa nos renovar, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, Pai, nos ajudar a chegarmos mais próximos do Senhor, que nós possamos sermos mais parecidos com o Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós somos falhos, que nós falhamos, que a nossa carne, Senhor, nos afasta do Senhor. Mas que o Teu poderoso Espírito Santo possa quebrar, Senhor, meu Deus, toda a nossa carne, todas as barreiras, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que nós temos que nos achegar ao Senhor. Aleluia. Porque nós somos limitados, porque nós somos pequenos. Nós precisamos do Senhor a todo instante, a todo segundo, porque é o fôlego de vida do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é do Senhor e é para o Senhor, porque foi assim que o Senhor nos fez, foi assim que o Senhor nos formou para adorar ao Senhor. E quantos nos dias de hoje, Senhor, já não tem mais essa oportunidade? Quantos nos dias de hoje, Senhor, talvez nesta manhã, nesta madrugada, nesta tarde, nesta noite até, perderam as suas vidas? Já não tem mais a oportunidade, Senhor, de se humilhar perante o Senhor. Já não tem mais a oportunidade de invocar, de clamar, de se redimir perante o Senhor. Pois viraram as costas para o Senhor. Mas aquele que se humilha, aquele que reconhece o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai, tem o seu nome escrito no livro da vida. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Porque nós queremos, nós almejamos o nosso nome no livro da vida. Nós sabemos, Pai, que as demais coisas o Senhor acrescentará em nossas vidas, na nossa saúde, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, em todas as áreas, em tudo aquilo, Senhor, que nós temos, o Senhor nos abençoará, assim como tem nos abençoado. É por isso, Senhor, que este momento não é para o homem. Este momento, Senhor, não é para a glória humana, mas este momento é para glorificar, é para te exaltar, é para agradecer tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, pela tua bondade, pelos livramentos, pelo socorro, bem na hora da angústia, bem na hora do desespero que bate na nossa porta. Quem nos ajuda é o Senhor. Quem vence as nossas causas, nossas pelejas, não somos nós. É o Senhor. Aleluia, o nosso advogado Jesus Cristo. Aleluia, o nosso intercessor, o nosso consolador Espírito Santo. Nas nossas fraquezas, nas nossas lutas diárias, nas nossas tentações, nas horas difíceis, é o Espírito Santo de Deus que tem nos fortalecido. Continua conosco, Espírito Santo. Continua conosco neste mundo mau, neste mundo de trevas, neste mundo de angústia, neste mundo, Senhor, meu Deus, ao qual nós temos visto tantas coisas acontecerem, tantas tragédias, aleluia, que tem estado perto de nós. Quantas pessoas têm perdido as suas vidas pela fome, pela espada, pela discórdia nos lares. Quantas vidas têm sido ceifadas, porque o inimigo tem entrado dentro dos lares, porque a tua presença não tem estado, Senhor, aleluia. Meu Deus, mas que o Senhor possa salvar, meu Deus, aquele que precisa de salvação, que o Senhor possa alcançar onde estiver uma alma. Meu Deus, eu te peço agora, onde estiver uma alma, Pai, seja no presídio, seja em cima de uma cama, seja dentro de uma igreja, seja em uma clínica, Senhor, seja nas ruas, aonde estiver uma alma, Senhor, que o Seu Espírito possa entrar dentro dela e revivê-la, libertá-la, salvá-la e curá-la, para a honra e glória do Teu santo nome.
Aleluia, Deus. Salva, Senhor, as vidas. Salva as famílias. Salva os casamentos. Meu Deus, abençoa este lar. Abençoa este lugar. Abençoa cada família que aqui está representada. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada área da vida dos teus filhos. Cada pedido, cada clamor, por uma porta aberta, por uma intervenção que só o Senhor pode fazer. Nós cremos que nós fazemos, Senhor, o possível, mas o impossível quem faz é o Senhor. Nós cremos que mais uma vez o Senhor vai operar neste lugar, como sempre o Senhor tem operado, como sempre o Senhor tem falado conosco. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos, Senhor, nos milagres do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco através dos louvores. Prepara, Senhor, o nosso coração, que o nosso coração possa estar receptivo à tua palavra. Que nós íamos dar frutos, Senhor, meu Deus, nesta terra. Que nós íamos continuar sendo sal, a luz deste mundo, Senhor. Deste mundo de escuridão, deste mundo de trevas, Senhor, meu Deus, aonde o inimigo, Senhor, meu Deus, Pai, está tomando conta. Onde vidas, Pai, têm se decepcionado e têm abandonado, Senhor, o Evangelho. Onde vidas, Senhor, meu Deus, não conseguem voltar para o Evangelho. Que o Senhor possa fortalecer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, meu Deus, as barreiras. Quebra, Senhor, todo o impedimento. Tudo aquilo, Senhor, que nós não vemos. O espiritual, que o Senhor possa, meu Deus, discernir e dissipar toda a arma do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas. Nós cremos no teu santo nome. Se tem alguém aqui enfermo, que o Senhor possa curar. Se tem alguém aqui, Senhor, buscando uma porta aberta, que o Senhor possa abrir. Se tem alguém aqui, Senhor, meu Deus, angustiado, sobrecarregado, opressivo, que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, curar esta vida. Que o Senhor possa trazer a alegria novamente para o lar. Que o Senhor possa, meu Deus, papai querido, entrar, Senhor, em cada coração, começando pelo meu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Acampa os teus anjos neste lugar. Brinda a nossa mente, Senhor, fala conosco. Nós não estamos clamando, invocando ao presidente. Nós não estamos clamando a um Deus de barro, feito pelas mãos humanas. Mas nós estamos clamando a um Deus vivo, que pode todas as coisas. Paulo e Silas, Senhor, quando pregavam a tua palavra, eles foram ali chicoteados, eles foram presos, Senhor. Mas ali, Senhor, em um momento de prova, em um momento de dor, foi ali, Senhor, que eles tiveram forças para louvar o teu santo nome. Por ali, Senhor, perto da meia-noite, a tua palavra diz que eles oravam e cantavam louvor, e as cadeias se quebraram. E não será diferente nesta noite. Nesta noite nós também, Senhor, em meio às dificuldades, em meio ao mar que se levanta contra nós, em meio à afronta do inimigo, Senhor, nós vamos ser como Paulo e Silas. Nós vamos encontrar força, Senhor, em meio às provas, mas nós vamos te adorar. Nós vamos, Senhor, clamar ao Senhor, e nós cremos que cadeias serão quebradas. Nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor falará conosco. Aleluia. Deus, nós cremos. Nós cremos no Deus do impossível, no Deus que ainda opera, no Deus do passado, no Deus que ainda continua fazendo. Foi o Senhor que nos resgatou, Senhor, meu Deus, das trevas para a sua poderosa luz. Cada um aqui sabe, Senhor, que olhar para o seu passado, quem era e quem é hoje, aonde estava e aonde está hoje, com a tua presença, porque a tua presença é maior do que qualquer coisa, a tua presença é maior do que qualquer riqueza. Asaf disse, Senhor, em meio ao momento, Pai, de prova, aleluia, ele não tinha ninguém melhor e ninguém maior, aleluia, do que o Senhor. Aleluia, Deus, nos enche da tua presença. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apresente, Senhor, meu Deus, este caderno de oração.
Cada vida que aqui está, Senhor, cada vida que foi colocada, cada nome que foi colocado neste caderno de oração. O Senhor sabe as necessidades, Senhor, meu Deus. Alguns precisam de cura, outros precisam de libertação, salvação, restauração do lar. Outros precisam de um emprego, outros precisam, Senhor, meu Deus, da cura. Que o Senhor possa operar em cada vida aqui, Senhor, neste caderno, em cada família, Senhor, em cada porta aberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos chegando agora com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Boa chuvinha aqui, né? Uma garoinha. Aleluia. Um pouquinho de friozinho, né? Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. O tempo estava tão seco. Mas o Senhor mandou essa chuvinha para nos abençoar. Aleluia. O tempo já deu uma melhorada, né? O Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Cada vez que já está aqui nesta noite. Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor. Vou pedir para a irmã Isabel, né? Está louvando ao Senhor com doisinhos aqui. Pega aquela letra maior sua aí. Pedro. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. E vamos falar ao Senhor, né? Porque só Ele é digno, né? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Vamos louvar aqui na água o hino 123. Vamos agradecer ao Senhor por essa trajetória que tivemos hoje tão, assim, às vezes turbulenta, cheia de luta, de dificuldade. Mas o dia que você não tiver mais dificuldade aqui, saiba que encerrou para nós aqui nesta terra. Porque aqui o negócio não é mamão com açúcar. É luta travada dia e noite. Porque nós não fomos chamados para sermos, né, só uma aparência. Nós temos um referencial. E esse referencial que eu e você tem, ela vem do trono da graça. 123. Um dia Cristo voltará, ao ascender prometeu, do mundo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem se prestar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá teu povo, velando sempre a fim de vê-lo voltar.
subiremos ao encontro do Senhor. Em breve, sim, Jesus virá. O Samuel está no carro e a Alice também. Quando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Em breve, sim, Jesus virá. Alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, assim de vê-lo voltar. As promessas são grandes. Eu lembro de um senhor, um pastor bem velhinho, nós íamos na escola bíblica dominical e ele falava, muitos ficam falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele está voltando todo dia, tá, irmão? Para mim isso aí. Mas eu fico com aquela palavra, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, é sempre pronto. Vamos louvar na sequência aqui o 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser grande, mas submerso, louve o dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, vamos estelares, sua majestade anunciar. Rochas grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai-o, forte Criador. Vós dizei-o, seres elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o
aqui, ó, até os vermes, os bichos, tem que ter reverência ao Senhor. Eu aprendi na palavra de Deus que o espírito do animal, ele vai para baixo. Agora, o espírito do homem, ele sobe para lá. Porque o pão volta à terra, o espírito vai para Deus, que te deu e que deu a mim também, e a alma é aquela que vai ser. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui, louvando o Senhor, e mais um dia de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O microfone está com um pouquinho de defeito. Aleluia. Mas se faltar, a gente fala assim, né, irmãos? Não tem problema, né? Deus é assim, né? É simples. O que importa é quando sai do nosso coração, né? É aquilo que nós trazemos na alma. Aleluia. Nós estamos muito felizes, né? Cada um que está aqui nesta noite. Vamos continuar louvando, adorando ao Senhor. Aleluia. Irmã Letícia, né? O irmão Pedrinho vai estar também louvando ao Senhor. Vamos continuar com as oportunidades. Vamos louvar ao Senhor, irmão. É bom louvar ao Senhor, né? Quantos não tem mais oportunidade? Na igreja Pai do Senhor. Amém. Abram suas harpas no hino de número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, ele não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo ele trabalha. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Mais oportunidade. Aleluia. Como é bom, Pedro. né? Deus, adolescentes, louvarem ao Senhor, né? Está apresentando aqui também, irmãos. Alguns já estiveram aqui, né? A irmã Nelma,
Né, irmã Léo? Fica à vontade, prazer em revê-la, tá? Deus abençoe. O seu esposo, Alexandre, né? Alexandre, né? Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade. Aleluia. O João Paulo. Cadê João Paulo? A Tati. Tá lá no carro. O Matheus, Samuel, né? A Alice, que é a filhinha também, né? Já estiveram aqui, né? Amém. Já estiveram aqui, né? Bem-vindos novamente. A Alice, né? Que é a sogra, né? Já veio também, né? Prazer em receber vocês, tá? Fiquem à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Também a irmã Nelma está com a oportunidade, irmã Nelma, trazer uma palavra, só aquilo que o Senhor colocar no seu coração, o louvor. Aleluia. Saúde, amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui, né? Um só espírito, num só corpo, né? Estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E conhecendo, né? Esse povo que vai morar no céu. Né? Isso é de muita alegria para nós, como a irmã passou aqui, né? Falou que muitos já não podem mais lutar, né? Não tem força, né? E nós, para o glória do Senhor Jesus, temos a força de estar aqui, de ter chegado aqui. O Senhor Jesus nos trouxe, o Espírito Santo nos trouxe para adorar e exaltar este nome, que este nome é poderoso. Amém? Quero ler aqui com os irmãos. Meu óculos quebrou. Quero ler aqui em Salmos 121. Esse nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Estou muito feliz que meu esposo está aqui também. Primeira vez que eu vim, não deu para ele vir, né? Dessa vez ele veio. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme. Que bênção, né? Nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Não é só hoje, não foi só ontem, mas é sempre, né? Essa é a promessa do Senhor para nós. Ele nos guarda, Ele cuida, amém? Ele cura, né? O mesmo desde ontem, hoje, sempre. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está aqui neste lugar. Eu creio, né? Nós já podemos contemplar Ele nos louvores, né? E vamos estar ligados, por quê? Para a gente não deixar passar essa oportunidade, né? Que muitos passam pela oportunidade e daqui a pouco se esquece, como o culto foi falado ontem. A gente vem, ora, busca ler, daqui a pouco a gente volta para casa do mesmo jeito. E às vezes até pior. Não vamos deixar isso passar, essa oportunidade. Que nós possamos sair daqui cheios da presença do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo. Vamos levar para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, é só Ele, né, que é o nosso socorro. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos? O presbítero Pedro também está com a oportunidade. Logo após o presbítero Fagner, né, já se prepare. Glória a Deus. Oh, Deus bendito, poderoso, aleluia. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Eu creio que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Jeremias, capítulo 17.
versículo 7. Louvado seja Deus, que nos trouxe aqui, que permitiu que estivéssemos vivos até agora. Porque Ele é que dá o fôlego da vida, meus irmãos. Ele é que permite, Ele é que concede, Ele é que está no controle de tudo e de todos. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse culto especial, hoje é um dia especial, viu, presbítero Leonardo? Hoje o meu filhinho, do meio, está fazendo aniversário, 12 aninhos, está se tornando rapaz. Só vai aumentar a cobrança. Prepara o lombo. Então, meus irmãos, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano seguinte, eu não estou conseguindo enxergar nem com essa luz, será possível? Você lembra? No ano seguinte não se afadiga, nem deixa de dar. E na verde, lê aí, está enxergando. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Próximo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vocês viram aí que Deus, Graças a Deus, Ele é aleluia. o Todo-Poderoso. Verdade. Ele sabe tudo, Aleluia. Ele está em todos os lugares, Glória a Ele Deus. conhece todas as coisas. Quem enganará o Senhor? Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. E Ele fala aqui muito bem: bendito o varão que confia no Senhor, e a sua esperança está no Senhor. Glória A nossa Deus, esperança, aleluia, meus Jesus, irmãos, é verdade, tem que Senhor, estar no aleluia. Senhor. Sim, Muitas vezes nos afadigamos com os problemas desse mundo, com as dificuldades, e muitos desistem, muitos estão ficando pelo caminho, mas a nossa esperança está no Senhor. Quando eu estou afadigado, quando eu estou cansado, eu me lembro desse versículo que a irmã Nelma leu, e por incrível que pareça, esse versículo sempre está na minha mente. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, meus irmãos, Deus não é uma figura de linguagem, Deus não é um enfeite, Deus não é uma marionete, Deus não é algo que possamos controlar, que possamos dizer, Deus faz assim, faz assado. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é soberano na minha e na sua vida, Ele está no controle, meus irmãos. Tenha fé no Senhor, que no tempo certo, Ele irá agir. Deus está no controle, e Deus está te provando, Ele está esquadrinhando o teu coração. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você pede, mas Ele te fala nessa noite: eu sou o Senhor. Glória a Deus. No tempo certo, na hora certa, Ele irá te socorrer. Por isso, descanse nele, tenha fé nele, não deixe a sua fé esmorecer.
Porque Deus está te provando. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você pede, mas Ele quer te provar, Ele quer te purificar, Ele quer te transformar numa pessoa melhor, num servo melhor, numa mãe melhor, num pai melhor, num filho melhor. Deus está no controle, meus irmãos. Ele está nos preparando aqui nesta terra para que nós possamos louvá-lo eternamente no céu. Aqui, meus irmãos, aqui é uma escola. Aqui nós aprendemos a ser fiéis a Deus. Nós aprendemos a ser servos para que nós possamos um dia merecer morar com Deus no paraíso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado o teu nome, Senhor, aleluia. Aqui, né, conosco. Acho que desde que abriu aqui, né, família do presbítero B. Acho que foi desde o segundo dia, né? Não largou mais daqui. Glória a Deus, Deus possa continuar abençoando, né? Sempre tem estado aqui, tem nos ajudado com a pregação, né? Sempre tem trazido a palavra aqui de Deus também, né, irmãos? Deus possa continuar abençoando a irmã Isabel também, que sempre traz a palavra de Deus, né? Viajou, mas está de volta também, já vai pregar também, né? Vai se preparando. Já temos a pregadora também dessa noite, né? Temos os outros irmãos, o seu Mário, né? A irmã Zilda, conseguiram vir hoje, né? É um pouco longe, né? Também, né? Mas estão hoje aqui também para adorar a Deus. A irmã Ciselda, né? Que sempre está conosco, né? Então que Deus possa continuar abençoando cada um. O irmão Fábio, o presbítero Fábio, está com a oportunidade também. Santo é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Deus de Deus, com a paz de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar rapidamente com os irmãos o Evangelho de João, capítulo número 4, versículo 11 em diante. Aleluia. Os versículos da palavra do Senhor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo número 4, versículo 11 em diante, diz-nos assim a santa palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, passagem muito maravilhosa. Jesus teve
Glórias a Deus. encontro com a Aleluia. mulher samaritana. E a palavra do Senhor diz que nosso Jesus, ele de maneira alguma lança fora aquele que vem até ele, né? Então, os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus, né? Por tradição, mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas, né? Então, Jesus, ele vai, fala com aquela mulher, ganha aquela mulher, e ela se torna uma missionária naquela cidade, ganhando toda a cidade, né? Louvado seja Deus, toda a cidade de Samaria foi alcançada através daquela mulher que testificou do poder de Jesus, do que Jesus fez na vida dela, né? Então é assim, né, amados irmãos, o nosso Jesus, ele transforma vidas. Talvez você esteja com algum parente, algum amigo que não conheça ainda esse Evangelho, esse Senhor Jesus, e precisa ser alcançado, né? Que a gente venha orar e apresentar essas vidas para que também sejam transformadas pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Hoje em dia as pessoas estão matando as outras, né? Cometendo homicídios por pouca coisa, né? E a gente vê comportamentos mundanos, pessoas carnais ofendendo umas às outras. Isso daí é a ausência do Espírito Santo, é a ausência do Senhor Jesus na vida delas. Porque quando o Senhor Jesus entra na vida da pessoa, o Espírito Santo também entra e faz morada na vida da pessoa. E a vida dela nunca mais passa a ser a mesma, porque o Espírito Santo de Deus habita na vida dela, né? E aí onde que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida com abundância. Quando o Senhor Jesus chega, aleluia, a mudança completa na vida da pessoa. Amém? Que a gente possa orar uns pelos outros, possa orar pelo seu amigo, pelo seu parente. Com certeza Jesus pode alcançá-lo de fazer uma obra maravilhosa, assim como fez essa mulher de Samaria. Amém? Amém. Jesus abençoe os amados irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Posso abençoar o presbítero Fagner. Aleluia. Em oração, né, irmãos? Um pelos outros, como ele disse aqui. Nós temos a caixinha aqui, tá? Você que deseja colocar o nome de alguém ou alguma área da sua vida, escreva aqui depois seu nome, coloque aqui na caixinha, tá? Vamos orar um pelos outros, né? Você ora daí ou da sua casa, nós oramos de cá. Amém? Um pelos outros. Às quartas-feiras, eu e o presbítero Leonardo, nós temos um propósito de orar, né? Pelos pedidos de oração, pelas pessoas que vêm aqui, pelos que nós não conhecemos ao mundo afora, né? Pelas almas, para que Deus venha salvar as vidas. Então, às quartas-feiras, nós tiramos um período de jejum, né? E oração para estarmos orando pelas causas, irmãos. Então, você que puder nos ajudar, continuar nos ajudando em oração por este lugar, porque nós abrimos este lugar não para nos aparecer, né? Mas nós abrimos essa porta aqui, nós queremos que, com a permissão de Deus, para que o nome dele fosse glorificado e que vidas venham ser salvas, né? Famílias venham ser restauradas, possa haver cura, libertação. Aleluia, nós sabemos que Deus, ele pode todas as coisas. E nós sabemos que Jesus está voltando. Então, se nós podemos pregar, anunciar o Evangelho do Senhor, seja de qual forma for, nós temos que fazer. Porque naquele grande dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós. E Ele não vai cobrar daquele que não conhece Ele. Ele vai cobrar daqueles que o aceitaram como seu Salvador e ficaram de braços cruzados, tendo oportunidade, né? Então, se nós temos a oportunidade de adorar o Senhor, de falar do Teu santo Evangelho poderoso, da Sua salvação, de testemunhar daquilo que Ele fez nas nossas vidas, como que nós vamos ficar quietos? Aleluia, nós somos testemunhas de Jesus. A Bíblia diz que nós somos o sal deste mundo, luz, e nós somos testemunhas, né? Então, testemunha, ela fala, né? Ela fala daquilo que Jesus fez na vida dela. Então, nós, não, como igreja do Senhor, nós não podemos nos calar. Amém, irmãos? Glória a Deus. O horário já se avança, mas eu quero saber se o João Paulo quer oportunidade nesta noite. Hein? Amém. A irmã Alice, amém, quer oportunidade. Amém? Aleluia. Você está passando então para o presbítero Leonardo nesta noite, está? Deixa uma palavra aqui da parte de Deus para nós. Aleluia.
Deus. Quero nessa noite, abençoada por Deus, cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Fico feliz de rever alguns que já estiveram aqui há algum tempo atrás. O João Paulo, não estava lembrando o nome, mas eu recordo que ele veio com a família, a irmã Alice também veio. Até falaram que Deus ia abençoar esse trabalho, né, irmã Alice? Eu recordo, graças a Deus pela vida de cada um de vocês. A irmã Nelma também, que já veio, fez um pedido de oração. A irmã Nelma, nós oramos e ainda continuamos em oração. Então eu creio que Deus moveu as águas. Deus, Ele abre as portas, irmãos. Eu costumo dizer que Deus, Ele nunca faz uma coisa pequena, né? E eu louvo a Deus pela vida do seu esposo, que está presente também. Louvado seja Deus, que Deus faça uma obra maravilhosa na vida do Senhor, que Deus possa resplandecer cada dia na vida do Senhor, fortalecer na presença de Deus. Essa porta que está aberta aqui, irmãos, é para que a palavra de Deus ela seja anunciada. E muitas vezes a gente, talvez pode ser que a gente não enxerga isso, mas uma sementinha plantada, ela pode crescer e frutificar muitas vezes mais. Surgiram vários pregadores no mundo que Deus usou poderosamente. E nossa limitação humana às vezes não entende isso, não conhece, não sabe o poder dessa palavra que nós pregamos. Mas quando ela é pregada, ela é semeada no coração, ela é colocada numa terra boa, ela dá muitos frutos. Glória a Deus, aleluia, então, sim, Senhor. Se você for ver um dos grandes pregadores avivalistas, muitas vezes eles participaram de cultos simples. Eu não lembro agora o nome, mas tem um que estava num culto frio, com poucas pessoas. Mas ele rendeu-se ao Senhor Jesus. Ele foi um homem que fez a diferença, impactou, foi usado poderosamente. Então nós temos um valor para Deus. Você tem um valor para Deus. Então eu tenho certeza que tudo tem um propósito da parte de Deus. Eu vou ser breve, irmãos, porque gostaria que muitos irmãos tivessem a oportunidade, mas daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra. Então também não quero enfadar os irmãos por causa do horário. Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 18, diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas venho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vendo tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa passagem, irmãos, a gente aprende que muitas vezes é pregado neste mundo certos valores que não são os mesmos valores do céu. Certa feita eu estive observando que lá no livro de Apocalipse você vai ver que o céu ele é feito de ruas de ouro. Aí você aqui pode imaginar com os nossos olhos: poxa, é de ouro, então é uma coisa importante. E eu comecei a observar por outra ótica. Se é ouro, é tão importante, por que a gente tem que pisar por cima dela? Significa que lá o ouro talvez não tenha tanto valor. Na verdade, irmãos, as coisas desse mundo aqui, os valores são totalmente diferentes daquela que Deus colocou para aquele que ama, lá num lugar totalmente diferente. Então, coisas materiais daqui nós não vamos levar de maneira nenhuma daqui. Aí eu perguntei assim para Deus: mas Deus, o que seria mais valioso no céu? Eu sei que a palavra de Deus nos fala que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. A palavra de Deus fala isso, mas eu questionei
Certa vez Jesus, ele diante dos discípulos, ele chamou uma criancinha e falou: quem que vai ser o maior do reino dos céus? Ele chamou uma criança para falar para os discípulos que o maior do reino dos céus teria que se comparar com a inocência de uma criança. E nós adultos é difícil, sabe? Porque nós, muitas vezes adultos, quando a gente se desentende um com o outro, a gente às vezes não libera perdão, a gente guarda mágoa, rancor no nosso coração. E é difícil, não é fácil liberar o perdão, mas Jesus nos ensinou isso, a perdoarmos uns aos outros. Agora, não somente isso aí, o que veio na minha mente? Eu falei, o que provavelmente vai ser o mais importante do reino dos céus? Novamente vai ser a alma. Porque o céu foi feito para as almas, irmãos. É para as almas que está separado. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele entregou o seu Filho lá no profeta Isaías 53, você vai ler, que aprouve o Pai moê-lo. E entre aspas é como se ele falasse agradou, mas não é bem agradar. Na verdade, Deus, Ele queria moer o seu Filho. Você acha que Deus não amava o seu Filho? Ele amava e ama e continua amando muito o seu Filho. Quem de vocês que tem filhos, que entregaria o seu filho ou sua filha por alguém, qualquer que seja? Ninguém teria essa coragem, porque você ama o seu filho, ama a sua filha. Mas sabe o que mais irritava a Deus? O Deus Pai Todo-Poderoso? O pecado. E era mais abominável ver o pecado. Ele preferiu entregar o seu filho para poder perdoar os pecados. Ou seja, nós éramos indignos, ainda na verdade podemos dizer hoje. Algumas pessoas lá na igreja evangélica, eu conheci um pastor, o pastor Laucídio, ele falava uma coisa, que a gente vai no culto e fala para que a gente aceitar Jesus. Ele falou, não, a pergunta tinha que ser diferente, tinha que ser Jesus que teria que nos aceitar ou não. Porque olha só como nós somos falhos, quantas coisas erradas que nós fazemos. Mas quando nós olhamos para a obra redentora da cruz do Calvário, sabendo que Jesus ele gastou até a última gota de sangue, e ele fala, está consumado. Quando nós olhamos para Deus, e como foi falado do presbítero Fagner aqui, nós temos acesso ao Espírito Santo, porque um véu foi rasgado de cima a baixo. E o Deus Todo-Poderoso, nós temos essa comunicação com Ele pelo Espírito Santo, porque quando qualquer ser que seja, olha para mim, para você, vê que nós temos o Espírito Santo, viu que foi um sangue lavado, purificado, isso nos permite que o Espírito Santo habite em nós e faça morada. Por isso que o Ageu falou que a glória da segunda casa, ela seria maior do que a da primeira. Então a cada dia nós somos renovados pelo poder do Espírito Santo. A palavra do Evangelho não é uma simples palavra. Ela transmite poder, ela transmite cura. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele falou, haja luz. Eu não sei como que era para ser a luz, só sei que Ele determinou com a sua voz, com a sua palavra, com o poder da palavra, houve luz. As coisas do mundo, a palavra de Deus diz que foi feita por aquilo que não é visível aos olhos humanos. Tudo que foi feito aqui não foi feito segundo as leis de Darwin, não foi feito segundo o Big Bang, não foi feito segundo as teorias científicas, foi pelo poder da palavra de Deus. Tudo foi feito, formado, criado. E nós somos diferentes. Fomos formados, criados e formados, porque foi feito o sopro de vida, o fôlego de vida. E aí, Senhor Deus, tu falou assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você é alvo por Deus. O diabo tem raiva de você. O diabo tem ódio de você. Ele não pode ocupar a posição que você ocupa. E por mais que as pessoas colocarem você embaixo, não sei se essa semana, se esse mês, te rebaixaram, fica tranquilo, porque o diabo ele tem inveja, porque a sentença dele está decretada, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia nesta palavra. Deus possa abençoar a sua vida, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor.
Amém, glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Vamos passar a palavra desta noite, né? Está chamando a irmã Jaqueline para estar vindo aqui. Vou chamar o Natanael, né, seu filho, para estar orando por ela. Mensagem desta noite. Vamos colocar de pé, irmãos, aquele que pode, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Momento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai. Esta noite nós estamos aqui mais uma vez, louvando ao Senhor. Nós estamos, ó Deus amado, exaltando o Teu santo e glorioso nome. E nesse momento intercedemos, ó Pai, pela protetora da noite, minha mãe, Jaqueline. Pai, através do Teu Santo Espírito, use a vida dela como ferramenta, Pai, agora, para transmitirmos a palavra de Deus, ó Pai. Alimenta nós, ó Pai, alimenta a nossa alma, fala conosco. Não nos deixe, ó Pai, sermos distraídos e que nós possamos, ó Pai amado, sairmos daqui de maneira diferente como entramos. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo o levante do inimigo, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai amado, venha trazer convicções, ó Pai amado, e paz da mensagem que será transmitida esta noite aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, sobre os pés, vamos ler aqui no livro de Josué, capítulo 24, versos 26 em diante. Josué 24, 26 até o 31. 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. E Josué escreveu essas palavras ao livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. E então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade ou casa. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo de idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, Timate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gades. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Estava orando ao Senhor, né, quando eu fui convidada para ministrar a palavra. Glória. E vários temas vieram na minha cabeça, mas aprove o Senhor falar sobre esse homem chamado Josué. Todos sabem que Moisés, ao fazer o que o Senhor ordenara, que é livrar o povo de Israel da escravidão do Egito, todo mundo sabe que Moisés ele cumpriu a tarefa dele aqui na terra. Porém, essa tarefa ela tinha que dar continuidade. Qual que era a tarefa de Moisés? Conduzir o povo até a terra prometida. Mas os anos se passaram e o povo não conseguiu. O povo não conseguiu cumprir essa missão. Moisés não conseguiu chegar até a terra prometida. Mas ele sabia e tinha confiança no Senhor que ele teria um sucessor. Moisés falece. Quando Moisés falece, acontece que Josué é chamado para
para dar continuidade à obra do Senhor aqui na terra. Ele era um jovem, mas eu entendo que o Senhor, ele não mede assim, não mede a pessoa por idade, não mede a pessoa por estatura, ele mede aquilo que está dentro do coração da pessoa. Porque quando Josué foi chamado, ele temeu, ele teve medo, teve insegurança, assim como nós temos nos dias de hoje. Quando a gente é chamado para alcançar algo maior, quando a gente está no trabalho, a gente tem um desafio maior, a gente tem aquele temor do Senhor. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas este homem aqui, Josué, ele tinha certeza de que o Deus que tinha chamado ele era o mesmo Deus que tinha chamado Moisés. Então, quando Moisés morreu e passou a tarefa para Josué, o Senhor chegou até Josué e disse a ele: eu escolhi você, Josué, para você dar continuidade. E eu quero dizer algo para você. Seja forte e corajoso. Não te atemorize nem te assombres, porque eu, Senhor de Israel, estarei contigo. E também ele disse mais a Josué, ele disse assim: onde você colocar a planta dos vossos pés, eu te darei como herança. E você vai ser temido entre as nações. Quando Josué recebeu essa grande missão, ele ficou muito assim atemorizado. Por quê? Porque a missão era levar o povo até a terra de Canaã. Só que para chegar até a terra de Canaã, ele tinha que enfrentar vários povos. Ou seja, ele tinha que vencer várias lutas. E o exército de Israel já era conhecido como um grande exército, porque ele já tinha ganhado várias lutas. A travessia do Mar Vermelho foi um milagre que o Senhor fez através de Moisés. Só que Josué estava iniciando a sua carreira ali. Ele sabia que Deus tinha sido ido com Moisés, mas ele estava na dúvida: será que eu vou conseguir? Quantas vezes nós nos fazemos essa pergunta: será que eu vou conseguir fazer essa missão que Deus me deu? Mas algo aconteceu com Josué, algo queimou dentro do coração de Josué, algo ardeu dentro do coração de Josué, e eu tenho certeza que foi um chamado para a vida de Josué que estava se iniciando naquele momento. Muitas vezes, os jovens que estão aqui, Pedrinho está fazendo 12 anos hoje. Muitas vezes, Pedrinho, o Senhor vai chamar você para fazer algo que talvez você possa achar que não vai conseguir. Mas o Senhor fala nesta noite que o Senhor é contigo. E que você vai conseguir. Assim como todos os jovens que estão aqui vão conseguir. O desafio de Josué era imenso. Ele tinha que andar em terra desconhecida. Tinha que enfrentar povos poderosos, povos cruéis, que matavam por qualquer custo. Eles tinham que manter viva uma aliança. Por que eu falei essa palavra aqui da pedra do testemunho? Porque hoje em dia nós vivemos tempos tão difíceis na face da terra, que é difícil manter a aliança que nós fizemos com o Senhor. Foi falado que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Foi falado que Deus deu seu único filho para nos salvar. Mas nós fizemos uma aliança com o Senhor no dia que nós aceitamos Ele como Salvador. No dia que eu me rendi aos pés do Senhor, eu fiz uma aliança com Ele. E a aliança foi que eu fosse obediente e permanecesse firme. Que eu percorresse uma carreira de fé, assim como diz Paulo, até o dia que o Senhor vier buscar a igreja ou vier me buscar. Josué também, ele tinha uma aliança com o Senhor. Além da aliança que ele tinha individual, ele tinha uma aliança de conduzir o povo até a terra de Canaã. E nós sabemos que não é fácil a gente manter uma aliança quando a gente faz, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Todo dia a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, porque não existe ninguém perfeito aqui. Então a ordem foi ser forte e corajoso e meditar neste livro aqui que nós estamos lendo hoje. Este livro, irmãos, ele tem a solução para todos os problemas. Este livro aqui, quem medita nele de dia e de noite, vai ser uma pessoa vitoriosa, vai ser uma pessoa sábia. Porque aqui está escrito isso, não é porque eu estou falando, porque está escrito aqui. Deus ordenou a Josué: medite no livro da lei de dia e de noite, porque eu vou te abençoar. Logo que Josué recebeu a missão, ele reuniu todas as tribos. Nós sabemos que tinha 12 tribos em Israel. As tribos, elas tinham a missão de acompanhar Moisés. E um dos grandes primeiros desafios de Moisés foi atravessar o Rio Jordão. Todos sabem que atravessar o rio não é fácil, ainda mais com a multidão atrás de você. Como que você vai garantir que aquela multidão atravesse e saia do outro lado com vida? É impossível isso acontecer. Quem que atravessa a mar aqui e sai
do outro lado com vida. Não, nunca vi isso aqui nos meus tempos. Mas aqui no tempo de Josué, eu vi. Josué escolheu o povo para ir atravessar, para chegar até onde? Até uma cidade chamada Jericó, que era uma cidade muito conhecida pelas suas muralhas fortes, muralhas indestrutíveis, muralhas que ninguém poderia ultrapassar. E lá também tinha a fama de um exército muito grande, que vencia todos os desafios e vencia todas as batalhas. Porém, Josué, sempre quando ia para uma batalha, ele consultava ao Senhor. Ele orava e buscava o Deus de Israel, para que ele tivesse a vitória. Ele não confiava nas suas próprias forças, mas antes ele confiava no nome do Senhor. E Josué foi até o Senhor consultar ele e disse: Senhor, o Senhor me colocou nessa missão e eu vou cumprir. Mas eu estou inseguro. Como que eu vou fazer para destruir as muralhas de Jericó? Como que o meu exército vai conseguir fazer isso? Como que nós vamos atravessar o Jordão? Aí o Senhor deu uma estratégia para ele e disse: calma, Josué, você vai fazer o seguinte, vocês vão primeiro orar, né, vai reunir todo o povo, orar, buscar, e eu vou te dar uma estratégia. Nem sempre nós vamos resolver situações com a força dos nossos braços. Nem sempre nós vamos resolver situações com a força da nossa voz. E nem sempre nós vamos resolver situações de alguma forma que a gente vem esquematizar. Mas aqui, o Senhor deu uma instrução a Josué: você vai dar voltas em torno dessa muralha. Meus irmãos, essa muralha era conhecida como uma muralha indestrutível. Essa muralha era uma muralha enorme. Tinha todo uns exército atrás dessa muralha, equipado de equipamentos de guerra. Se alguém chegasse lá perto, eles iam ser mortos. Josué falou assim, eu tenho certeza que Josué, quando ouviu a voz do Senhor, ele somente obedeceu. Ele nem assim temeu em não fazer, entendeu? Ele fez aquilo que o Senhor mandou. O Senhor falou assim: ó, Josué, vou te dar para fazer o seguinte: você vai levantar de manhã cedo, durante os 6 primeiros dias você vai dar uma volta em torno da muralha, somente uma volta. No 7º dia você vai fazer diferente, você vai dar 7 voltas. E Josué foi até as 12 tribos de Israel e deu a ordem. E eu entendo aqui também que a essa tribo de Israel, todas essas tribos tinham líderes. Então esses líderes, eles andavam de acordo com Josué. Eu vejo uma importância muito grande aqui em andar de acordo com a liderança, porque aqui Josué estava dando uma ordem e eles obedeceram. Se eles não acreditassem, se eles não obedecessem, não ia dar certo, porque todos tinham que estar engajados na mesma situação. E aí Josué falou o seguinte: vamos dar a volta nas muralhas, né? Assim como Deus ordenou, e as muralhas vão cair. Irmãos, se falasse para você dar a volta em muralha, que a muralha quer, você acreditar? Nós, com a nossa pequena fé, nós não acreditaríamos, mas aconteceu. Aleluia. O Senhor deu a vitória a Josué e ao povo de Israel. Glória a Deus. No primeiro dia deram a primeira volta, no segundo dia a segunda volta, e assim sucessivamente. No 7º dia eles deram as 7 voltas, e para a honra e glória do nome do Senhor, as muralhas de Jericó caíram. Glória a Deus. Eu agradeço e eu louvo a Deus por isso, porque aqui o Senhor nos mostra que não existe nada impossível para Deus. Qual que é a muralha que você está enfrentando nesta noite? Será que é a muralha da improbabilidade, a muralha da enfermidade, a muralha muitas vezes do desespero, das finanças? Qual que é a muralha? A muralha, às vezes, de um filho que, às vezes, trata o pai ou a mãe mal. Ou, às vezes, irmão, você está enfrentando uma muralha no seu trabalho, com um chefe ou com um amigo de trabalho que fica te tirando a paz. Qual que é a muralha que você está enfrentando esta noite? O Senhor Deus está aqui neste lugar. E Ele está aqui para dizer para você que, seja qual for o tamanho dessa muralha, ela vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque o nosso Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Talvez alguém te fez uma promessa e não cumpriu, mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele cumpre todas as promessas, para a honra e glória do nome dEle. Então, quando eles foram ali, naquela grande muralha, aquelas muralhas caíram por terra na 7ª volta do 7º dia. Aqueles soldados de Jericó, eles ficaram assim
assim, como que eu vou dizer, sem entender o que tinha acontecido. Porque eles achavam que era invencível aquela muralha. Mas não, o Senhor deu a vitória a eles. E Josué entrou com seu exército ali e foi vitorioso. Mas algo aconteceu. O Senhor deu instrução para Josué, falou assim, Josué, é o seguinte, você vai entrar, mas não vai pegar despojo nenhum, não vai trazer nada de tesouro, nada que vai brilhar aos olhos de vocês, não vai trazer nada. É para deixar tudo lá. Só que Josué falou para o povo que não era para trazer, não é para trazer ouro, não é para trazer nada, deixa tudo lá. Só que tinha pessoas no meio ali que olharam aquele tesouro, que lá foi precioso aos olhos dele, assim como o meu irmão falou aqui, do homem rico, né, que foi convidado a seguir Jesus, mas não abandonou as riquezas. Por quê? Porque o coração dele estava naquilo. Por isso que ele não seguiu Jesus. Aí, uma pessoa lá, de uma tribo, pegou algo que não era para pegar. E achou que ninguém estava vendo. Quando ele chegou lá, o Senhor Deus deu vitória a Josué nessa batalha. Só que para chegar até Canaã, tinha que ter outras batalhas a serem vencidas. Então Josué seguiu para a próxima cidade que chamava Ai. Quando Josué foi para Ai, era uma cidade menor, um exército menor, mandou, da mesma forma que ele mandou 2 espias em Jericó, ele mandou também os espias na cidade de Ai. E o que aconteceu? Os espias voltaram todo confiantes e falaram assim, Josué, lá vai ser tranquilo. Por quê? O exército é menor, a cidade é menor. Não precisa mandar todo o seu exército não, manda só um pouco. Porque essa batalha já está ganha. Olha só, o homem confiando nele mesmo. Josué mandou uma parte do seu exército para Ai, achando que a batalha estaria vencida. Mas pasmem, meus irmãos, Josué perdeu a batalha. Mas por que, irmã Jaqueline, Josué perdeu a batalha? Porque alguém dentro do meio de Josué, lá das tribos, tinha desobedecido uma ordem do Senhor. Não foi porque Josué mereceu perder a batalha, não. Muitas pessoas ali mereciam ganhar a batalha. Muitos homens de Josué foram mortos. Muitos irmãos nossos foram mortos naquela batalha. Por causa de uma pessoa que desobedeceu a ordem do Senhor. Então nós aprendemos aqui nesta noite que desobedecer também traz consequências ruins para a nossa família, para os nossos filhos, até para nossas gerações. Então nós temos que ser obedientes naquilo que o Senhor nos mandou. E eu vou ser obediente no que o Senhor mandou falar nesta noite. O Senhor vai ser contigo sim, meus amados irmãos. Mas desde quando vocês obedeçam? A partir do momento que nós desobedecemos a ordem que nos foi dada, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós sabemos e nós conseguimos ouvir a voz dele. Mas a partir do momento que nós desobedecemos, o Senhor não tem mais nada com a gente. Ele não é vingativo, não é isso. É porque ele ordenou na palavra dele para Josué, seja forte e corajoso e tenha de bom ânimo. E sempre medite nessa palavra. E essa palavra fala para obedecer. Quando ele perdeu, Josué perdeu, o que ele fez? Ele ficou triste, porque ele perdeu homens ali naquela batalha. Mulheres perderam seu esposo, crianças perderam seus pais. Josué se prostrou com o rosto em terra, chorou, clamou e pediu para Deus responder a ele. Mas Deus, por que aconteceu isso? Por que nós perdemos a batalha? O Senhor falou que seria comigo todos os dias. O Senhor falou que onde eu colocasse a planta dos meus pés eu seria abençoado. O Senhor falou assim para Josué, amanhã de manhã, Josué, reúne todo o povo. Eu vou revelar quem que é o traidor, quem que desobedeceu. Irmãos, um homem chamado Acã, no meio do povo de Israel, tinha trago uma capa que ele achou muito bonita lá, de dentro do palácio, trouxe tesouros também, e escondeu embaixo da sua casa lá, fez um buraco e escondeu, e achou que ninguém viria. Realmente ninguém viu, mas o Deus Todo-Poderoso que mora nos céus, que olha toda a terra, que olha e cerca e vê tudo que a gente faz, ele viu que tinha escondido aquilo lá. E o que aconteceu? O Senhor falou, Josué, reúne todo o povo que eu vou falar o que aconteceu. E o Senhor falou, Josué, tem coisa escondida aí. Vai entrando em todas as tendas que você vai achar. E Josué obedeceu a Deus. Quando eles acharam aqueles objetos escondidos que não eram para trazer, o Senhor não autorizou eles a trazer nada. Era só para entrar na cidade, destruir, para seguir em frente, não era para trazer nada. Aí ele falou assim, tá aqui, ó, achamos, na tenda de Acã. O que a gente vai fazer com eles? Irmãos, aquela época não tinha misericórdia igual tem hoje.
o Senhor mandou matar com seus filhos. Mandou exterminar. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Hoje nós desobedecemos, o Senhor nos perdoa. Hoje o Senhor nos chama e a gente tem a oportunidade de vir até Ele. Naquela época eles não tinham essa oportunidade. A lei era severa. Depois que Jesus veio, o véu se rasgou. O contato é direto entre eu e Ele, entre você e Jesus e Deus. Mas naquela época não era assim não. Nós somos privilegiados. Acã foi morto, apedrejado com seus filhos. E aquilo serviu de lição para o povo de Israel. O povo de Israel fez um concerto com o Senhor naquele dia. E ali em diante eles decidiram continuar seguindo ao Senhor e obedecendo a tudo o que ele dissesse a Josué. Quando Josué foi para outras batalhas, Josué venceu. Josué venceu todas as batalhas, foram muitas. E todas as batalhas foram vencidas. Mas por quê? Porque eles eram obedientes. Então, nessa noite, que nós possamos ser obedientes àquilo que o Senhor nos confiou. Obedientes para tudo que Ele falar para a gente fazer, que a gente faça. Josué, quando estava velho já de idade, já tinha mais de 100 anos. Aqui fala que ele faleceu com 110 anos. Josué percorreu caminhos que ninguém percorreria. Josué foi forte, foi valente, foi corajoso. E nos deixou um grande legado, e nos deixou uma grande lição. De que se nós confiarmos totalmente no Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você nessa noite esteja pedindo para alguém que ainda não está nos caminhos do Senhor. Talvez você está orando, talvez você está buscando. Eu quero dizer para você, não perca a sua fé. Porque o Senhor nos prometeu através dessa palavra que eu e minha casa decanta lamanácia, ele me anda lamanácia. O Senhor nos prometeu e fez uma promessa que enquanto nós estivermos de pé, enquanto nossos joelhos estiverem dobrados, ainda que haja um ente querido nosso afastado, Ele vai trazer. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer. O Senhor quer que todos nós venhamos a morar na grande mansão celestial, que é lá onde meu irmão falou que a rua é de ouro. Ouro não é importante para o Senhor, mas almas são. Então por isso nós temos que orar sempre para aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, que ainda não veio, que ainda não conhece Jesus. Tem país, irmão, que é proibido a gente levar a Bíblia. Tem país que é proibido a gente falar do Evangelho. E nós aqui podemos falar em todos os cantos, podemos evangelizar, podemos orar, podemos ir nos hospitais, irmão, nós temos liberdade, nós podemos ir nos presídios. Quantas igrejas nós vemos aí na rua da sua casa mesmo, deve ter uma igreja no seu bairro. Nós somos privilegiados em poder escutar essa palavra com liberdade. Tem lugar, meus amados irmãos, que nossos irmãos estão morrendo para levar essa palavra para alguém. E nós temos abundância. Podemos ver aqui um jovem Josué, que mesmo na velhice dele, deixou um legado. E ele falou assim, enquanto vocês servirem a Deus, o Senhor vai estar com vocês e com toda a sua casa. E eu, irmãos, eu agradeço a esse Deus maravilhoso, porque um dia Ele fez uma promessa. Davi, quando estava sendo morto também, já estava dormindo, velho já. Davi estava preocupado com o que ia ser da sua geração. E o Senhor falou para Davi, uma das últimas palavras que eu ouvi do Senhor foi assim, não se preocupe, Davi, porque enquanto eles estiverem servindo ao Senhor, eu estarei com eles. Então nós temos que deixar um legado. A minha mãe deixou um grande legado para a gente, ensinou a gente a servir o Senhor. E eu quero deixar esse legado para os meus filhos, e eu quero que eles deixem para os meus netos, para os meus tataranetos. Não sei até quando a gente vai ficar aqui na terra, né? Mas a minha oração principal, irmãos, é que toda a minha geração alcance essa salvação. É que toda a minha geração e a geração de vocês alcance essa salvação. Porque aqui, irmãos, nós somos passageiros. Carro, casa, o que te prende aqui? Nada. Eu costumo dizer para o meu esposo, quando a gente for morrer, nosso cachorro nem gaveta não tem como levar nada. Para que a gente tem que ter uma vida boa? Tem que ter uma boa condição? Tem que. Não é pecado a gente ter. Mas a gente tem que colocar o nosso coração, sabe onde? Nas coisas que estão lá no céu. Porque é de lá, irmãos. É lá que é o nosso lar. Mas o resto da vida lá. A Bíblia fala que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto. Lá vai ser só alegria. Então eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Se você ainda não fez você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, talvez você esteja assim em dúvida, mas eu tenho que largar tudo,
Não, a Bíblia fala, venha como estás. A Bíblia fala, venha como você está. É Jesus, é o Espírito Santo que muda você. Não sou eu, não é o pastor Leonardo, não é Adriele, não é. Quem muda nós é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma a gente é o Espírito Santo de Deus. E a transformação é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Às vezes a pessoa está aparentemente assim, bem, mas a gente não sabe como que ela está por dentro. Mas o Senhor, Ele é especialista em transformar vidas. Nesta noite, eu quero dizer para você que ainda não aceitou Jesus, você quer fazer uma decisão, talvez você quer fazer um concerto, reconciliar com o Senhor. Vou deixar para o presbítero Leonardo analisar, né, essa parte do culto. Faça um concerto com o Senhor, que essa palavra venha entrar no seu coração, que essa palavra venha dar frutos e que você venha transmitir essa palavra para outras pessoas também. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus possa abençoar Jaqueline, minha irmã, né, em Cristo também, pela palavra que foi pregada. Deus possa usá-la grandemente, continuar usando no ministério, na chamada que ela tem, né? E como ela falou, né? Se há alguém, né, que às vezes está ainda não tomou essa decisão, né, de aceitar o Senhor Jesus, né? Você tem essa oportunidade nesta noite. Né? Nós vamos orar por você, se você quiser, pode vir, né? E se você às vezes está afastado, né? Você está parado, parada, né? Não está frequentando, não está buscando o Senhor, não está firme, vamos dizer assim, né? Nós temos que entender, irmãos, que não é o Leonardo, não é o irmão ou a irmã que está presente aqui que vai resolver o seu problema, como eu vou falar, mas é o Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E outra coisa, o Senhor Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que não negar, eu também não negarei quando eu estiver diante do meu Pai que está nos céus. Em Romanos 10 fala que com o coração se crê, mas com a boca faz a confissão que Jesus Cristo é o Senhor. Pode ler lá Romanos 10. É lá que você vai ver. Você crê com o coração. Ninguém é agente secreto, irmãos. Não existe crente agente secreto. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, o que mais você quer fazer é pregar, é falar de Jesus. É fazer com que a palavra de Deus alcance os corações, as vidas. Que as vidas sejam libertas, que as vidas sejam transformadas. Porque isso incomoda, sabe aquela coisa que incomoda dentro da gente? Quando a gente vê uma pessoa largada, abandonada. Eu estava fazendo uma análise, irmãos, quando eu estava passando lá próximo daquela antiga rodoviária. E algumas pessoas que são usuários de drogas, né, de substâncias psicoativas, enfim, estão lá. E eu falando, deve ser difícil, porque você às vezes chama uma pessoa dessa para vir para a igreja, e ela não consegue porque ela está naquela fissura da droga, ela está dependente, tomou conta da mente, tomou conta do corpo. Mas aí eu passei, de repente estava passando lá, tinha um som que eles colocaram, esse som de funk, sabe? Esse som que uma letra horrível. Eu falei, além da pessoa estar nesse estado deplorável, ainda coloca uma coisa que não edifica a sua alma. Eu falei, olha como que o diabo ele é sujo. Ele quer humilhar o ser humano. Uma situação deplorável, além de deixar o ser humano naquela condição lá de tristeza, de dependência. E sabe uma coisa que eu percebi, irmão? Uma pessoa que é dependente da droga, ela vai meia-noite, ela vai 1h da manhã, ela pega o negócio, ela coloca nas costas, ela vai levar lá para o ponto da droga dela, para poder pegar a droga. E às vezes nós não vai fazer um evangelismo, não vai pregar uma palavra, falar, eu estou cansado, trabalho muito. Eu sei que muitos de nós trabalhamos, mas a palavra de Deus ela precisa ser levada, ela precisa ser anunciada. Os anjos gostariam de ter esse privilégio que nós temos de anunciar as boas novas da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, valorize.
aquilo que Deus colocou na sua vida, que é muito especial, né? Eu gostaria de orar pelo Pedrinho também, né? Que ele está fazendo aniversário, né? Alguém quer aceitar Jesus e reconciliar? Vamos dar a oportunidade. Se quer vir aqui, nós vamos fazer oração, tá bom? Pedrinho, vamos orar por ele, que Deus possa abençoar a vida dele. Tem mais alguém que está fazendo aniversário essa semana, por esses dias? Então nós já vamos fazer oração também. Vamos encerrar, né? Já deu o horário, né? E Deus possa abençoar grandemente cada um dos que estão presentes, né? Meu pai, né? O pai Mário, mas ele que veio hoje, algumas vezes eles conseguem vir, né? Diz que não dá para vir, né? Tá aqui o irmão Paulo, a família, a esposa, os meninos, né? A Manel, o irmão Alexandre, graças a Deus também pela vida de vocês, né? Os demais, né? Já praticamente vêm, né, aqui, mas louvo a Deus também para todos que sempre estão cooperando conosco, né? Louvado seja Deus pela vida de todos, né? Ah, tá, entendi. Tá bom. Tudo bem. Vai pra frente. Vamos orar, né? Quarta-feira que vem, né? Nós temos a Santa Ceia. Nas quartas-feiras, segundas quartas-feiras, irmão, nós temos a Santa Ceia aqui. E você que às vezes veio visitar, cooperar hoje, nos coloque em oração, porque a gente abriu esse culto aqui em casa, mas nós não sabemos, né, culturalmente aquilo que Deus tem preparado, né? Eu sempre procuro falar que nós não conhecemos muitas vezes aquilo que está lá na frente, mas Deus certamente ali como foi pregado, Josué às vezes até temeu, né? Mas a gente é temeroso, mas Deus está conosco, né? Eu estava fazendo análise na mensagem que minha irmã pregou. Josué, ele foi guerreiro, porque era a habilidade que ele tinha. Mas você percebeu que Moisés, ele não saía enfrentando o inimigo? Porque não era a habilidade dele. Mas independente da habilidade que você tem, se Deus falou que você vai, você vai. Se Deus está com você, você vai para onde Ele está com você. Moisés teve que usar a boca do irmão Sim, dele, né? ele é pesado de língua. Mas se você for falar sobre liderança, inclusive nas empresas hoje, quem que eles citam? Moisés, foi um excelente líder, exímio líder. Cada um no seu... Mas ele não sabia nem falar, só que Deus colocou ele para fazer a obra. Muitas vezes Deus vai usar você. Eu não sei, Senhor, eu só consigo. Não importa, só obedece. Né? O Josué obedeceu, e Josué foi colocado porque ele estava do lado de Moisés, irmãos. Fica do lado do seu líder espiritual, tá? Agora tem alguns líderes que às vezes, infelizmente, desapontam a gente, você sabe disso. Mas aquele que ora, aquele que busca, aquele que consagra a sua vida, coloca ele na oração também e fica acompanhando, porque Deus pode te chamar. Já está chamando, na verdade, né? Já está falando aqui uma direta quase, né? Então fica atento para Deus colocar você numa posição, amém? Vamos orar pelo Pedrinho, vamos orar pelos irmãos também. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Abençoa a vida do Pedrinho, Senhor, por mais um ano de vida, esse menino, Senhor. Dá saúde para ele, dá conhecimento, dá a ele, meu Deus Todo-Poderoso, sabedoria no alto do céu. Menino, meu Deus Todo-Poderoso, que tem todo o futuro pela frente, assim permite o Senhor. Conceda, meu Deus, as bênçãos do Senhor pela vida do Pedrinho. Abençoe grandemente a vida dele, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Caminhe com ele na escola, no dia a dia. Proteja e guarda ele nas suas mãos, na tua presença, meu Deus Todo-Poderoso. Nós também apresentamos em oração cada um que adentra aqui neste lar, Pai querido. Vai de encontro, Deus, aos lares, às famílias de cada um. Eu não sei se alguns ainda da família não veio para os caminhos do Senhor. Nós apresentamos ao Senhor para que seja quebrado todo mal, para que seja repreendido todo mal, todo laço do diabo, do inferno, em nome de Jesus Cristo. Vai visitando os lares agora, as famílias, papai querido, cada um que está representando ao seu lar, a sua família, agora nós apresentamos em oração.
toda palavra de maldição que foi lançada para cada família, que ele seja destruída agora, seja desfeita agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Habita em nossa vida, faça morada, que o teu poderoso Espírito Santo habite em nós e sejamos, meu Deus, ganhadores de almas, venhamos ser, meu Deus, conforme a tua palavra, luz nesse mundo de trevas. Despeça, Pai, cada um em segurança para os seus lares, para o seu destino agora, protegendo, dando livramento, continuando e abençoando para a tua glória e para o teu louvor. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos, pensando em receber. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor hoje e para todos sempre, todos possamos dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, paz do Senhor, mas tem que decorar seu João Paulo. Lembro de você, meu irmão, muito lindo. Paz do Senhor, amor. Ele tá puxando também, não é a menininha. É do meu carro. Não,